Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Nós iremos fazer a leitura a partir do versículo de número 8. E assim diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Palavra do Senhor. No domingo passado, nós iniciamos a nossa exposição nessa mensagem. E naquele dia, nós iniciamos explicando a situação, ou as características das duas primeiras partes da divisão da carta ao anjo da igreja de Esmirna. Nós explicamos, nós falamos sobre o destinatário desta carta e nós falamos também sobre o remetente desta carta, ou seja, no ano passado nós tratamos sobre a igreja e a cidade de Esmirna, assim como nós falamos sobre Cristo Jesus e como ele aqui nesse texto se auto-apresenta para a sua igreja. Então, se você quer entender de forma ainda mais profunda sobre essas duas questões, aconselho assistir a nossa mensagem do último domingo. Todas as questões giraram sobre o versículo de número 8. E hoje a nossa atenção, os nossos olhos se voltam para o versículo de número 9. E é interessante, irmãos, porque aqui o texto nos apresenta qual foi o preço que a igreja fiel, a igreja de Esmirna, pagou por seguir a Cristo. É sobre isso que esse texto mostra, e mostra em os vários aspectos onde ocorreu o sofrimento e a perseguição que chegaram, que inundou sobre aquela igreja. Então, irmãos, hoje a nossa atenção e a nossa mensagem vai caminhar nessa direção. Qual é o preço que se paga por ser fiel a Cristo? O que é que esse texto tem para nos ensinar nesse sentido? Como é que Cristo, ou em que sentido as palavras de Cristo nesse texto, nos trazem conforto, nos trazem consolo, nos trazem edificação? São estas as questões que nós iremos tratar nesta noite, aí dando continuidade ao nosso tema, uma igreja fiel. E eu espero, meus amados irmãos, que no nome de Jesus, e de fato, Deus fale profundamente, poderosamente, abundantemente ao coração de todos nós. Amém? Uma igreja fiel, dando continuidade ao nosso tema, uma igreja fiel é o que nós iremos abordar nesta noite. E de fato, amados, existe um preço a ser pago por ser fiel. Existe um preço a ser pago por seguir a Jesus. Sendo Esmirna uma igreja fiel, uma igreja modelo para todos aqueles que querem seguir nessa mesma direção, o versículo de número 9 nos mostra aí esses vários aspectos onde nós, os fiéis do Senhor, estamos suscetíveis a sofrer por causa do Evangelho, ou podemos sofrer por causa do Evangelho. Então leia comigo novamente aí o versículo de número 9, que diz o seguinte: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são,
sendo antes sinagogas de Satanás. E aqui, queridos, muito rapidamente nós temos as três classes ou as três características, categorias de sofrimento que pode abater sobre aqueles que são seguidores de Cristo. O texto fala aqui sobre os três níveis ou os três tipos de perseguição que a igreja de Esmirna teve que enfrentar. E, de fato, irmãos, são essas as coisas, essas são as perseguições que podem vir sobre as nossas vidas. Eu queria que você, com muita atenção, analisasse essas três categorias de sofrimento que se abateram, que vieram sobre a igreja de Esmirna. Veja aí primeiro tipo de sofrimento que sobreveio sobre Esmirna. É a tribulação. E aqui, irmãos, a palavra tribulação no original, ela se refere a qualquer tipo de sofrimento, ou a todo tipo de sofrimento que aquela igreja sofria. É uma palavra genérica. Só que existem alguns detalhes sobre essa palavra, e elas nos dão assim um entendimento mais abrangente sobre aquilo que aquela igreja estava sofrendo. Então existem dois aspectos onde nós podemos entender tribulação. E elas estão relacionadas à palavra grega, ora traduzida aqui por tribulação. Primeiro aspecto e o principal aspecto. A palavra tribulação, ela traz a ideia de algo que esmaga, que aperta, que espreme algo. É um peso, irmãos. É um peso que está sobre alguém. E este peso traz desconforto. Esse peso traz angústia. Esse peso causa dor. Então, sempre quando você ler na Bíblia essa palavra, tribulação, se lembre disso. Que a Bíblia está trazendo a ideia de algo, de um peso, que pode ser posto sobre nós, e este peso nos causa um enorme desconforto. Esse é o primeiro entendimento da palavra tribulação. O segundo entendimento, e isso observam alguns comentaristas, tem a ver com um instrumento agrícola antigo, não só usado pelos romanos, mas também pelos demais povos. E este instrumento é o tribulon. O tribulon, a gente que mora à beira-mar, vocês vão pegar a ideia muito facilmente. Imaginem aquele objeto que é utilizado para tirar as escamas dos peixes. Todo mundo sabe, né? Em alguns lugares aí, algumas peixarias, é um negócio meio rústico, né? Um pedaço de madeira com pregos. Agora imagine esse descamador de peixe maior, muito maior, tão grande que é necessário que seja utilizado um animal de carga para transportar esse objeto. Isto é o tribulon. É algo que era utilizado para tirar, debulhar o trigo, separar os grãos, os cereais das espigas. Esse é o tribulon. E ele tem, e observa alguns comentaristas, que existe uma relação entre tribulação e este instrumento agrícola, esse objeto agrícola. Então, irmãos, quando a Bíblia fala de tribulação, não é algo fácil, é algo difícil, é algo que causa angústia, é algo que nos traz dor, é algo que incomoda. Imagine algo ser passado sobre o seu corpo como se fosse um escamador de peixe. Então, é algo, irmãos, que de fato tira a nossa paz e que nos faz sofrer. É essa a situação da igreja fiel, da igreja de Esmirna, por causa de sua lealdade ao Senhor. Essa igreja passa por tribulação. O segundo aspecto, a segunda classe do sofrimento
que esse texto nos descreve, versículo 9, além da tribulação é a pobreza. Você percebe aí no texto? Pobreza. E é necessário, irmãos, nós fazermos, ou nós termos o entendimento dessa palavra aqui, no original grego. Porque, de fato, existem várias palavras em grego e em português também, que podem ser utilizadas como sinônimo de pobreza. Ok? Todo mundo entende isso. Assim como todo mundo entende que existem pessoas ricas, existem pessoas muito ricas, e existem pessoas que estão entre aquelas que são as mais ricas do mundo. Mas também os irmãos entendem que existem pessoas pobres. Mas existem pessoas que são muito pobres. E existem, irmãos, aquelas pessoas que nós chamaríamos de miseráveis. Não tem nada, absolutamente nada para sobreviver. Pois essa classe de pessoas, os miseráveis, aqueles que não têm nada para a sua sobrevivência, é essa palavra que é utilizada no versículo 9 para descrever a pobreza na igreja de Esmirna. Imagine, irmãos, a situação financeira daqueles santos de Esmirna. Como era difícil e como era complicado ser um cristão naquela cidade. E aqui, irmãos, uma pergunta se faz necessária. Porque vocês vão se lembrar que a igreja de Esmirna a cidade de Esmirna, era uma cidade muito próspera, muito rica. Dentre todas da Ásia Menor, era uma das mais ricas, ao ponto de só perder para a cidade de Éfeso. Na cidade de Esmirna, ela era conhecida pelo seu porto. O porto de Esmirna era muito importante. O comércio de Esmirna era muito próspero. As pessoas, os cidadãos de Esmirna viviam em uma condição econômica, em termos gerais, de forma muito boa, muito confortável. E aqui, irmãos, uma pergunta nos inquieta, porque como é que pode, numa cidade tão próspera, existir uma igreja tão pobre? Porque o normal é onde a localidade vive em nível de abastança, a gente encontrar uma igreja que segue a mesma condição, a mesma situação daquela localidade. Num bairro, numa cidade, numa região onde se vive em abundância, a igreja tende a acompanhar a mesma situação desta localidade. Só que no caso, irmão, de Esmirna era muito diferente. E aqui nós precisamos entender por que aquela igreja era tão pobre, apesar de estar numa cidade tão rica. Os irmãos vão se lembrar que todos os cidadãos romanos, anualmente, eram obrigados a prestar e a jurar fidelidade a César, ao imperador. Todos os cidadãos romanos, salvo algumas raras exceções, eles eram obrigados a se dirigir a um templo da sua cidade, acender incenso a uma imagem de César e declarar que César é o Senhor. Depois disso, e em consequência disso, este cidadão recebia um certificado de lealdade. E de posse desse certificado, ele podia continuar vivendo a sua vida naturalmente. Podia continuar com o seu comércio aberto. Podia continuar trabalhando no seu emprego. Podia continuar vivendo a sua vida. Os cristãos de Esmirna, irmãos, se recusaram a isso. Se recusaram a acender incenso à imagem de quem quer que seja e declarar que outra pessoa, a não ser Cristo Jesus, era Senhor. E sem esse certificado, o que foi que aconteceu com aqueles irmãos? Aqueles que eram comerciantes tiveram que fechar o comércio. Aqueles que tinham emprego foram demitidos. Eles, sem este certificado de lealdade, não podiam nem comprar
comprar para a sua subsistência. Os irmãos entenderam por que os santos de Esmirna eram tão pobres por causa da sua fidelidade e lealdade a Cristo, exatamente por sua recusa em jurar lealdade a César, ao imperador, a Roma, e aí fazer qualquer tipo de ritual que transgredisse a sua fé e a sua vida para com Deus. Então aqui nós temos duas questões. Primeiro, tribulação. Segundo, terceiro. Qual é a terceira característica ou categoria do sofrimento da igreja de Esmirna? O texto fala da blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Pastor, o que é blasfêmia? É calúnia. É mentira. É intentar, inventando fatos contra a honra de alguém. Isso é blasfêmia. E de fato, irmãos, eis aqui um grande problema não só da igreja de Esmirna, mas de todos os cristãos do primeiro século. A igreja recebeu várias acusações, irmãos, algumas muito injustas. Em primeiro lugar, vocês vão se lembrar que no ano 64, os cristãos foram acusados por Nero de incendiar Roma. Isso, irmãos, deu origem a uma onda de perseguição que os irmãos de Roma tiveram que sofrer. Os irmãos também já devem saber que os cristãos no primeiro século, eles eram acusados de canibalismo. Motivo? Santa Ceia. Os irmãos conseguem perceber por que os cristãos eram acusados de canibalismo por causa da ceia? Porque se dizia que nós comemos corpo de alguém e bebemos sangue dessa pessoa. Os cristãos também eles eram acusados de imoralidade e incesto. Os irmãos conseguem entender por que os cristãos eram acusados de imoralidade e incesto? Por causa do nosso cumprimento, ou do cumprimento daqueles irmãos, do ósculo santo. Só que tem uma questão ainda maior do que essa. Porque naquele tempo se dizia que na igreja os irmãos se casavam entre si. Você percebe o tipo de calúnia que era produzida contra os cristãos? Além disso, os cristãos eram acusados de separar famílias. E aí usava aquele texto de Cristo, onde ele diz que um pai se levanta contra o filho, filho contra o pai, e haverá aí divisão entre os lares, e nós seremos perseguidos pelos nossos familiares. Eles usavam esse texto para dizer que o cristianismo dividia as famílias. Além disso, os cristãos foram acusados de não compactuar ou não seguir a cultura da sua localidade, onde eles moravam. Os cristãos eram acusados de serem desleais ou de tramarem contra o Império Romano. Isso, irmãos, foi muito complicado para os nossos irmãos do primeiro século. Então, a blasfêmia que os santos de Esmirna sofreram não era novidade. Nós lemos no livro de Atos uma série de perseguições que os nossos irmãos, representados principalmente pelos apóstolos, sofreram. Paulo é um exemplo clássico. Antes do seu encontro com Cristo a caminho de Damasco, Paulo perseguia a igreja. E depois, ele teve um encontro com Cristo, de perseguidor ele se torna perseguido. Então, irmãos, essa era uma situação comum. Tão comum que em Esmirna os judeus superaram a hostilidade dos gentios contra a igreja. Eu disse no domingo passado que o pastor daquela igreja foi morto por causa de sua fidelidade a Cristo. O bispo de Esmirna, Policarpo, discípulo de João, 60 anos depois que Apocalipse foi escrito,
Policarpo se torna, o bispo de Esmirna, ele se torna o 12º mártir de Esmirna. E um detalhe, irmãos, ele é muito interessante porque Policarpo foi morto num sábado. E o sábado, vocês sabem, era um dia especial para os judeus. Mas mesmo sendo um dia especial, eles não se recusaram a juntar madeira para queimar Policarpo vivo. Vocês entenderam o nível de hostilidade que aqueles irmãos sofreram nas mãos dos judeus. Pastor, por que tudo isso? Porque os judeus perseguiram os cristãos de Esmirna, e isso aqui, irmãos, é muito fácil da gente explicar e entender. Primeiro, porque Roma não perseguia a igreja sem motivo. Tinha que existir um motivo. Tinha que existir uma acusação para que alguém fosse perseguido pelo Império Romano. Quem era que se prestava a esse serviço? Os judeus. Os judeus se prestavam a esse serviço. E por quê, pastor? Esse é o segundo motivo. Porque eles viram que vários membros, vários compatriotas seus, judeus, estavam se convertendo ao cristianismo. Os líderes judaicos tiveram que agir, tiveram que se opor ao cristianismo. É por isso, irmãos, que o texto aqui nos apresenta essa situação. Então, nós temos 3 classes de sofrimento que a igreja fiel de Esmirna teve que padecer: tribulação, pobreza e blasfêmia. Então, irmãos, diante daquilo que esse texto nos fala e que nós acabamos de explicar, eu queria compartilhar com vocês algumas lições. De fato, 3 lições onde nós, na verdade, podemos tirar para a nossa vida, lições que podem, de fato, produzir novas atitudes, uma nova maneira de viver, uma nova compreensão sobre as coisas da vida. 3 lições, irmãos, nós aprendemos nesse texto, e são essas 3 lições que eu quero compartilhar com vocês nesse momento, voltando à fita. Primeiro, tribulação, depois pobreza e, por fim, blasfêmia. Eu vou fazer o contrário. Amém? Primeira lição tem a ver com a nossa relação com os judeus. Escute isso em nome de Jesus. Primeira lição tem a ver com a nossa relação com os judeus. E aqui, irmãos, existem 2 extremos que nós podemos cair. E que, de fato, a igreja do Senhor tem que reconhecer que em algum momento, em certo sentido, caiu nesses 2 extremos. E o primeiro extremo, irmãos, é daqueles que vivem ou praticam hostilidade contra os judeus enquanto povo. Um irresponsável poderia pegar Apocalipse 2:9 para defender que o cristão deve ser hostil contra o povo judeu. Um irresponsável poderia fazer isso. E não é este o sentimento de Cristo, nem do apóstolo João, ao escrever esse texto. Só para a gente ter uma base sobre essa questão, é bom que se lembre que João era judeu. Cristo era, os apóstolos eram, só para ficar no Novo Testamento. Então erra um cristão que é hostil contra os judeus enquanto povo, enquanto nação. Esse é o primeiro extremo. Mas existe o segundo extremo, irmãos. E esse também nós devemos evitar. E o segundo extremo é de supervalorizar o judaísmo enquanto religião. Você percebe que eu estou tratando os judeus de forma diferente? Primeiro quanto povo, e agora como religião. E existe, irmãos, um erro bastante praticado hoje, de supervalorizar nas igrejas a religião judaica.
Estou falando de igrejas judaizantes. E Paulo escreveu uma epístola principalmente para tratar sobre essa questão, a epístola aos Gálatas. Erra grandemente, erra gravemente todo líder que traz para a sua igreja uma réplica da Arca da Aliança. Erra todo líder que cultiva o que tem na sua igreja uma réplica da menorá, do candelabro. Erra todo líder que adiciona à liturgia do povo de Deus elementos ou cerimônias típicas da religião judaica. É um erro gravíssimo. E é muito fácil de nós entendermos isso. O que era o tabernáculo? O que era a Arca da Aliança? O que era a menorá? O que era o candelabro? O que eram os elementos do judaísmo, irmãos? A não ser símbolos, sombras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estas coisas apontam para a pessoa e para a obra de Cristo. Para a pessoa e para a obra de Cristo. E a partir do momento que Cristo veio e se faz presente, essas coisas não são mais necessárias. Onde é que tem isso, pastor? Só no livro de Hebreus. Só para você ficar em uma das epístolas do Novo Testamento. O escritor de Hebreus vai explicar de forma ainda mais profunda essa questão do que qualquer teólogo poderia fazer. Então, se você tem dúvida quanto a isso, leia o livro de Hebreus. Os elementos da religião judaica, os símbolos da religião judaica, irmãos, é como aquele mapa do tesouro. Você sabe o mapa do tesouro? Ele é necessário até enquanto a gente não encontra o tesouro. E quando a gente encontra o baú do tesouro, ele não é mais necessário, a não ser que você tenha errado o caminho, ou a não ser que o tesouro que você encontrou não era aquilo que você procurava. Vocês entenderam o que eu disse? Os símbolos do judaísmo, eles não são mais necessários, a não ser que você não tenha entendido a obra de Cristo para a sua salvação, ou a não ser que o Cristo que você tem encontrado não era aquilo que o seu coração deseja. Se o seu coração deseja outra coisa, ou o coração daqueles que desejam outra coisa a não ser Cristo, continuam voltados à prática do judaísmo. Não visite, não seja membro de uma igreja onde você encontra elementos do judaísmo naquele lugar. Se você pisar o pé, volte, não compactue, não deixe o seu coração se envolver com essas questões. Isto é muito perigoso. Diga-se de passagem, uma das denominações mais tradicionais no Brasil foi desfacelada por conta de igrejas judaizantes. Isso é muito sério. Muito sério. Pode ter aparência, e já nós vamos falar sobre aparência. Pode ter aparência de piedade, mas não é. Não pense que Cristo se agrada disso. Que Ele não se agrada. Cristo é suficiente para a nossa fé. Suficiente para a nossa edificação. Suficiente para a nossa salvação. Fique apenas com Cristo. Amém, meu amado irmão? Pastor, o senhor colocou a gente numa saia justa, porque o senhor falou sobre dois extremos. O extremo é de não hostilidade com os judeus. Um dos extremos é de não hostilidade com os judeus. Outro extremo, pastor, é de supervalorização à religião judaica. E aí, pastor? O que a gente faz agora? A gente vai para onde, pastor? Irmãos, não apenas em relação a essa questão do nosso envolvimento com o judaísmo, mas em todas as questões da vida. O meu conselho sempre será: fique com a Bíblia.
Fique com a Bíblia. E o que é que a Bíblia diz, pastor, sobre essa questão? Anote esse texto, Romanos 10, versículos 1 a 4. Romanos 10, versículos 1 a 4 é a atitude que nós devemos ter frente aos nossos amigos judeus. Mas não só os judeus, não, a todas as nações que existem nessa terra. Mas em relação aos judeus, Paulo escreve o seguinte: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Sabe como é que o cristão deve se relacionar com os judeus? E todos os povos. Ore por eles. Ore por eles para que Deus abra o entendimento do seu coração, abra os seus olhos espirituais, para que eles vejam a beleza do Evangelho estampada na cruz de Cristo e sejam salvos pelo Senhor. Ore por eles, no nome de Jesus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. Em segundo lugar, irmãos, nós podemos aprender aqui algo que tem a ver com duas verdades. Duas verdades se relacionam. E essas duas verdades que se relacionam são as aparências e a pobreza material. Cristo, ouça isso, Cristo novamente fala sobre aparências em Apocalipse 2. Você percebe isso? Novamente Cristo fala sobre aparências em Apocalipse 2. Pastor, por que o senhor está dizendo que Cristo fala novamente sobre aparência em Apocalipse 2? Porque no versículo 2 deste mesmo capítulo, ele faz menção àqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E aí, no versículo 9, Cristo fala daqueles que a si mesmos se declaram judeus e não são. E antes disso, ele fala da igreja de Esmina que era pobre, mas era rica. Cuidado com as aparências, meus amados irmãos. Como se dizia antigamente, eu aprendi isso com meu pai, viu? Eu não sou desse tempo, não. Mas como se dizia antigamente, nem tudo que reluz é ouro. Ou como diz Provérbios 14, 12, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Veja como é interessante, irmãos. Porque se a gente colocar lado a lado a igreja de Éfeso e a igreja de Esmina, nós vamos ter uma dimensão daquilo que o pastor de vocês quer falar agora. Porque qualquer visitante, e talvez eles mesmos, qualquer visitante, e talvez os membros da igreja de Éfeso, se considerassem uma igreja, ou considerassem aquela igreja uma igreja perfeita. Irmãos, eu não tenho dúvida que muitos daqueles que se dizem evangélicos no nosso país se sentiriam e muito confortáveis em frequentar a igreja de Éfeso. Era uma igreja de agenda cheia. Era uma igreja que se comprometia com a causa, com a obra do reino. Era uma igreja que não esmorecia diante das provações. Era uma igreja que tinha sã doutrina. Era uma igreja, irmãos, que exteriormente poderia ser considerada uma igreja perfeita. E o que Cristo diz sobre ela? Abandonou o primeiro amor. Agora, irmãos, escute isso. Da mesma forma que eu não tenho dúvidas de que muitos daqueles que se dizem evangélicos na nossa nação sentiriam muito confortáveis em frequentar a igreja de Éfeso, essas mesmas pessoas não visitariam ou não voltariam a visitar a igreja de Esmirna. Trazendo para os nossos dias, irmãos, o que era a igreja de Esmirna?
Era uma daquelas muitas igrejas que nós temos por aí de canto de esquina. Sabe, igreja de canto de esquina? Que não tem equipamento de som adequado. Que não tem assentos confortáveis para os seus membros. Que não tem, irmãos, estrutura que assim encha os olhos. Que não tem telão na igreja. Que não tem jogo de luz. Que não tem, irmãos, várias e várias outras coisas. Eu não tenho dúvidas de que muitos dos cristãos, nossa nação, não se sentiriam confortáveis em serem membros da igreja de Esmirna. E diante dessa situação, meu querido irmão que me escuta, você precisa responder para si mesmo: que tipo de crente você prefere ser? Aquele que abandonou o primeiro amor ou aquele que é fiel ao Senhor? Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Porque eu consigo até imaginar se a igreja de Esmirna fosse hoje, fosse nos nossos dias. Eu consigo imaginar os tipos de comentários contra aquela igreja. Você consegue vir comigo? A igreja, olha a situação da igreja de Esmirna. É a igreja que está... Vocês sabem, irmãos. Olha a situação da igreja de Esmirna. Falta visão. Falta estratégia. Olha a situação da igreja de Esmirna. Falta o quê? A unção do Espírito. Olha a situação da igreja de Esmirna. Falta oração. Faltava, irmãos, alguma dessas coisas? Tinha pecado na igreja de Esmirna? Era uma igreja fiel. Cuidado com as aparências. Vocês entenderam? Amém? Agora, o que é que isso tudo tem a ver com pobreza, irmãos? E aqui um comentário se faz importante. Porque, da mesma forma que igrejas pobres, materialmente falando, podem ser ricas, espiritualmente falando, igrejas pobres, materialmente falando, podem ser também pobres, espiritualmente falando. Olha o que o texto não diz. Esmirna, porque você é pobre, então você é rica. O texto não diz isso. Não existe relação de causa e efeito entre a pobreza material de Esmirna e a sua riqueza espiritual. Não existe, irmãos. O que o texto diz, você é pobre, mas é um adversativo aí, mas você é rico. Nós não podemos divinizar a pobreza. E nós não podemos demonizar a riqueza. Porque da mesma forma como eu falei, que existem pobres materiais, existem também, essas mesmas pessoas podem ser também, melhor dizendo, pobres espirituais. Existem pobres materiais e ricos espirituais. Existem ricos materiais que são pobres espirituais. Mas também existem ricos materiais e ricos espirituais. Não demonize a pobreza, meu amado irmão. Muito cuidado com a aparência. Não é porque a pessoa é rica, e isso aqui, talvez esse comentário não seja bom para alguns cristãos que defendem outra causa a não ser o evangelho, mas não demonize a riqueza e não divinize a pobreza. Você pode ser pobre material e rico espiritual. Você pode ser rico material e rico espiritual. Pastor, diante dessa situação, o que é que eu prefiro? O que é que eu prefiro, pastor? Diante de uma situação dessa. Seja sempre, em qualquer situação que Deus lhe permitir viver, seja sempre rico de fé, rico de amor, rico de fidelidade, rico de perseverança, rico de lealdade, rico de compromisso para com Deus. Quer seja você pobre, quer seja você rico.
seja sempre rico espiritualmente para com o Senhor. Amém, meu amado irmão? Até agora, 2 lições. A terceira lição, eu disse que eu ia voltar à fita, né? Judeus, depois aparência, pobreza e agora tribulação. Vocês estão atentos, graças a Deus. A terceira lição que nós tiramos desse texto tem a ver com tribulação. E eu não queria aqui, irmãos, fazer qualquer teologia do sofrimento. Sabe? Montar uma estrutura, tal, lógica, defender, não sei o quê. Não, irmãos, eu não queria fazer, não queria entrar nessa seara. Mas 2 coisas aqui são importantes para nós nos lembrarmos. Em primeiro lugar, o cristão pode sofrer. Pastor, eu sei disso. Mas talvez algumas pessoas que irão nos ouvir não saibam disso. O cristão, ele pode sofrer. Só o exemplo de Esmirna derruba o castelo de areia da teologia da prosperidade. Só o exemplo de Esmirna derruba o castelo de areia da teologia da prosperidade. Crente fiel pode ser pobre. Pare, no nome de Jesus, de dizer que quando o crente sofre, é porque ele está em pecado. De fato, em várias situações, Deus pode usar o sofrimento para corrigir as más ações dos seus filhos. Mas não existe, irmãos, uma relação direta, uma relação que casa-se apenas com isso, entre sofrimento e pecado. Porque o crente fiel, ele pode sofrer, pode ser pobre, como a igreja de Esmirna. Pode ser perseguido, como a igreja de Esmirna. Pode passar por doença, como vários nossos irmãos que, inclusive, necessitam das nossas orações. O cristão, irmãos, o cristão fiel pode morrer. Pode morrer à míngua. Pode. Você sabe disso. Pare de achar que cristão que está sofrendo é porque falta algo. É porque falta Deus na sua vida. É porque ele tem que fazer isso, aquilo, outro. Não, irmãos. Cristo nos diz que no mundo tereis aflições. João 16:33. Tem vários evangélicos aí que riscaram, viu? Isso da Bíblia. A gente está com a Bíblia intacta, então João 16:33 diz que no mundo tereis aflições. E no caso da nossa fidelidade e lealdade ao Senhor, a tribulação ou a perseguição já é algo que deve ser esperado por todos nós. Onde é que tem isso, pastor? Volta um capítulo de João 15, Jesus diz isso. O servo não é maior do que o seu Senhor. Porque eles me perseguirão vós também. Quando a igreja se compromete a ser fiel, ela irá sofrer. Essa é a primeira questão que nós precisamos nos lembrar e entender, que todo crente sofre. Todo o crente sofre. Isso não é sintoma de que ele está distante do Senhor no primeiro momento. Você tem que entender a vida do amado irmão, porque, de fato, existem muitos cristãos que oram acima da média, que estudam a palavra acima da média, muito mais do que a maioria, que se compromete com a obra do Senhor muito mais do que a maioria, e estão sofrendo, irmão, estão sofrendo um deserto profundo. Crente sofre. Agora, irmãos, a segunda questão com respeito ao sofrimento, isso você precisa guardar no seu coração. Isso você precisa ter muito claro, muito palpável na sua vida. Porque só nas mãos de um Deus sábio, justo e bom, algo tão ruim como o sofrimento pode se tornar em algo benéfico para os filhos de Deus. Eu vou até repetir. Só nas mãos de um Deus sábio, justo e bom, algo tão ruim como é o sofrimento pode se tornar em algo benéfico para os filhos de Deus. Talvez diante da sua dor, você se pergunte: Senhor,
Porque o Senhor me permite passar por uma situação assim. Senhor, porque o Senhor permite que os teus filhos atravessem, passem por tempestade, passem por adversidades. E uma das respostas, irmãos, está lá no texto de Romanos, capítulo de número 5. É a resposta, porque Deus nos permite sofrer. E Romanos 5, versículo 3 e 4 diz que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Tiago 1,3 também, seguindo a mesma linha, diz que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, irmãos, não apenas o crente passa por tribulação, mas o crente cresce em meio à tribulação. Cresce como, pastor? Cresce na sua percepção de dependência do Senhor. Cresce. A gente se vê cada vez mais dependente diante de Deus. Diante da tribulação, irmãos, a gente cresce. Cresce o quê, irmãos? Cresce, irmãos, a nossa percepção, a nossa compreensão, nosso entendimento de que nós somos pequenos diante de um Deus tão grande. O que cresce, pastor? Cresce o que o texto diz. Cresce a nossa perseverança. E o que é perseverança, pastor? É a nossa capacidade de continuar correndo, apesar dos obstáculos da vida. Perseverança, como eu costumo dizer, não é aquele boxeador que está no corner se defendendo. Isso não é perseverança. Perseverança é o corredor que continua correndo, apesar dos obstáculos da vida. E quando nós passamos pelo caminho da adversidade, é isso que Deus produz em nossos corações. Cresce a nossa fé. Crescem as nossas experiências com Deus. Cresce, irmãos, o nosso amor pelo Senhor. Cresce a nossa dedicação à obra de Deus. O crente cresce. E é por causa disso, é por causa deste crescimento, dessa maturidade espiritual que é produzida diante dos percalços dessa vida, que Deus permite que eu, você e a igreja de Esmina soframos, apesar da nossa adversidade. Então, irmãos, aqui nós temos 3 lições. Nossa relação com os judeus, aparências e pobreza e tribulação. E eu queria, irmãos, concluir essa mensagem voltando para o começo do versículo de número 9. Nós passamos assim, nós saltamos uma palavra importantíssima nesse versículo. Com certeza a palavra mais importante desse versículo é um verbo, irmãos. É um verbo que Deus vai dizer para todas as igrejas. E a compreensão desse verbo só vai aumentando. E em relação à igreja de Esmina, em relação a mim e a você, enquanto estamos passando pelo deserto, esta palavra nos traz conforto. Seja confortado por Deus nessa hora. Nos traz consolo. Seja consolado por Deus nessa hora. Nos traz edificação. Seja edificado pelo Senhor nessa hora. E a palavra é: conheço. Jesus conhece. Jesus conhece, irmãos. E aqui eu quero compartilhar 2 coisas com você. Leve isso para casa, em nome de Jesus. Com muito carinho, com muita alegria no seu coração. Em primeiro lugar, nós aprendemos muitas coisas interessantíssimas. E eu poderia desenvolver uma mensagem só para falar de como é que esse verbo aparece no original grego. Mas aqui eu quero destacar 3 questões com você. Ouça isso e tenha o seu coração confortado em nome de Jesus. Nós aprendemos, irmãos, que Deus conhece a nossa vida e as nossas dores, não de qualquer forma, mas de uma forma muito especial. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque este verbo conheço, no original grego, ele está no tempo perfeito. Isso significa que
Cristo conhece as nossas dores continuamente. É a ideia de que Cristo nos conhece de forma duradoura. Conhece os nossos sofrimentos de ontem. Conhece os nossos sofrimentos de hoje. Conhece os nossos sofrimentos de amanhã. Como a nossa irmã orou na quarta-feira, as nossas tribulações não pegam Cristo de surpresa. Cristo conhece, irmãos. Cristo conhece a sua dor de forma contínua. O seu sofrimento de forma contínua. Segunda questão que nós aprendemos lá, analisando o verbo conhecer no original grego, é que Cristo conhece a nossa dor, não apenas de forma contínua, mas Ele conhece de forma profunda. Quando nós analisamos o verbo conhecer no original grego, não é um conhecimento superficial. Não é um conhecimento daquele nosso amigo, não, eu entendo o que você está falando. Não, irmãos, é um conhecimento onde Cristo expressa que conhece cada detalhe da nossa dor. Cada nuance do nosso sofrer, cada lágrima que cai do nosso rosto, Ele conhece. Então, Cristo conhece o nosso sofrimento de forma contínua, Ele conhece o nosso sofrimento de forma profunda, e Ele conhece o nosso sofrimento de forma divina. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque só alguém que é Deus poderia rogar para si ser o sujeito desse verbo. Estou igual professor de português, né? Ser o sujeito desse verbo. Só Deus poderia ser sujeito do verbo conhecer, tal qual nós encontramos em Apocalipse 2:9. E Cristo é esse Deus. O Deus, a pessoa que te conhece não é o teu amigo. Não é, quem está falando aqui não é o teu cônjuge. Não são os teus pais. É Deus. E porque Deus nos conhece e conhece o nosso sofrer, nós podemos confiar no Senhor e descansar diante da dor, diante das tempestades. Amém, amados? Segunda questão que nós aprendemos com esse verbo conhecer, porque além de Cristo nos conhecer de forma muito especial, Cristo nos conhece de forma muito pessoal. Ele não só nos conhece de forma especial, Ele nos conhece de forma especial, Ele nos conhece também de forma pessoal. E eu vou explicar isso para vocês. Cristo é Deus, amém? Por ser Deus, Ele conhece todas as coisas. Mas quando Cristo, a exemplo de Éfeso, diz que conhece as obras daquela igreja, Cristo não estava simplesmente fazendo referência à sua onisciência. O conhecimento que Jesus tinha em relação à igreja de Éfeso não era só porque Ele era Deus e porque Ele conhecia todas as coisas. Como o versículo 1 diz, Cristo conhece aquela igreja porque Ele se relacionava com ela. Porque Cristo é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. E a mesma coisa nós podemos dizer em relação às nossas aflições. Cristo conhece as nossas aflições, não é porque Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece as nossas dores, porque Cristo se relaciona conosco. Ele vive conosco. Ele está do nosso lado. Ele não nos abandona. Ele anda no nosso meio. Ele está presente. É por isso que Ele conhece as nossas dores. Mas quando nós chegamos no contexto da igreja de Esmirna, esse conhecimento que é fruto do relacionamento de Cristo, ganha um plus, sabe? Aumenta, cresce. Porque agora Cristo não apenas conhece a sua igreja porque Ele anda no meio dos 7 candeeiros. Não é só fruto do seu relacionamento conosco. Cristo agora nos conhece porque Ele sofreu
as mesmas coisas. Onde é que o senhor vê isso, pastor? Cristo é aquele que foi. Versículo 8, Cristo é aquele que foi morto e tornou a viver. Vocês entenderam, irmãos? Cristo não é alguém que está falando de fora da nossa dor. Tipo aquela pessoa que vai nos aconselhar, mas nunca passou por nada parecido em sua vida. Esse não é o Cristo que conhece as nossas aflições. Porque de fato, irmãos, Cristo sabe o que é ser homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Imagine, irmãos, imagine você, diante de um Deus, ou diante do Deus, que criou todos os alimentos desse mundo, passar fome. Imagine você, diante do Deus, que criou todos os rios e os oceanos, ter sede. Imagine, irmãos, você diante do Deus que é todo poderoso. Tão poderoso que ele diz no Salmo 8 que vai derrotar os seus inimigos com instrumentos, irmãos, ínfimos, insignificantes. Salmo 8, 2. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito, suscitar-te força. Esse é o poder do nosso Deus. E esse Deus sente dor. Não apenas isso, sente frio, sente cansaço, sente a pior de todas as nossas angústias e todas as nossas dores. Esse Deus morre. Morre por mim, morre por você. Morre pelos nossos pecados. Esse é o Deus que está dizendo que conhece a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia. Ele sabe o que é tribulação, porque ele passou por isso. Ele sabe o que é pobreza, porque, como Paulo diz, ele se fez pobre para nos tornar ricos para com Deus. Ele sabe, irmãos, o que é blasfêmia, e Jesus Cristo foi caluniado de todas as formas, como nós vemos nos evangelhos. Ele sabe, irmãos, o que é padecer. E diante dessa verdade, talvez você queira me perguntar, pastor, como é que essa questão, como é que esta ciência, como é que esta verdade pode trazer conforto e consolo para a minha vida? Que diferença faz na minha vida eu saber que Cristo conhece não de fora, mas de dentro, as minhas dores e os meus sofrimentos? Que diferença faz na minha vida saber que Cristo padeceu as mesmas angústias que hoje eu carrego? Que diferença faz, irmãos? A resposta está no livro de Hebreus. E eu termino aqui com o livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 vai nos dizer o seguinte, ouça isso. Porque nós não temos sumo sacerdote, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, porque ele padeceu. É isso que o escritor de Hebreus vai dizer, porque Cristo sofreu, porque Cristo padeceu. Então você vai se achegar, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, mas você vai se achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cristo sabe o que é que você passa, porque ele também sofreu as mesmas dores. E porque Cristo sofreu as mesmas dores, você pode se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus como, pastor? Em oração. Você pode se aproximar de Deus, não de maneira tímida, não de forma catanha. Você pode chegar perante Deus, se aproximar de Deus com confiança.
se aproximar do trono da graça de Deus para alcançarmos misericórdia e graça em tempo oportuno. Eu acho que para alguns o tempo oportuno para receber misericórdia e graça é hoje. Eu acho que mais do que nunca nós precisamos da parte de Deus, em meio às tribulações que nós vivemos, misericórdia e graça. Não é verdade, irmãos? Amém? E este trono, e este rei, e essa infinda porção de misericórdia e graça está disponível para mim e para você. Porque Cristo conhece a tua tribulação, não de fora, de dentro. A tua pobreza, não de fora, de dentro. E a blasfêmia que você sofre, não de fora, mas de dentro. Ele está com você. Ele está conosco. Amém, queridos irmãos?